Você está, Leonardo. Eu sou o Alexandre, estou aqui com o Bernardo. Tudo bem, Muito bom de ter aqui. Estamos começando mais um episódio e hoje temos como convidado João Fabiano. Seja bem-vindo. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui nesse podcast aí. E eu vou começar com uma pergunta de carinha. Quem é João Fabiano por trás do espelho? Forte a pergunta. O que faz? O que gosta de fazer? Então, eu sou formado em Educação Física pela UPF. Me formei em 2004 e tenho uma empresa de esportes de aventura hoje, a Presente Radical. Já estou há 13 anos no mercado aí. Trabalho com turismo de aventura, turismo rural, turismo rodoviário, nacional e internacional e alguma coisa de turismo gastronômico também. Então é um leque grande aí que a gente trabalha, né? E dentro disso também sou professor da rede municipal. Sou professor na Escola Olga, Escola de Autistas. Olha só que interessante, sabia dessa, Bernardo? O João já é meu cliente ali no Riviera já tem mais de um ano e conversamos um pouco hoje pela manhã sobre isso, um projeto que é até bem desafiador, né, João? Muito. Dê até pra gente começar esse episódio aprofundando um pouco de como é que tá sendo essa experiência, como é o dia a dia. Sabe que assim, trabalhar numa escola onde trabalha com crianças especiais te faz ver a vida de uma maneira um pouco diferente, né? Tu começa a valorizar coisas que antes tu não valorizava tanto, tu começa a ter um pensamento. Tu convive com uma criança especial eu convivo de terça a quinta, trabalho nesse meio tempo deve dar o quê? 25 alunos passam por mim, né? Que a gente atende 3 por turno, por período, perdão. Então, numa tarde são 9. E são crianças maravilhosas e às vezes um pouco difícil, né? Um trabalho que não vou querer falar que é fácil, não é fácil. É difícil, mas faz a gente ter uma gratidão pelo trabalho e ver a vida de uma maneira um pouco diferente, né? Então são 20 anos trabalhando já? Com aventura, na verdade eu trabalhei como personal, comecei lá atrás, quando eu entrei na faculdade eu comecei a trabalhar com o professor Gerton, né? Trabalhei algum tempo de estagiário do professor Gerton, no final a gente saiu e abrimos a Life Personal Fitness, que tu malhou, inclusive, lá, segundo descobri hoje, né? Não me lembrava de você, mas enfim, com meus 2 sócios na época, o João Paulo e o Fábio Dossa. E aí, dali, trabalhei como personal um tempo, depois pensei, eu quero ser gordo, eu vou parar de trabalhar personal. E aí, nesse meio tempo, eu e o João Paulo viramos, junto com o João Marcelo, pequeno, que vocês devem conhecer, que é triatleta e tal, tô indo pro Mundial essa semana, começamos a correr Corrida de Aventura. Corrida de Aventura é uma corrida meio louca, assim, ela não é um triatlon, ela é um triatlon piorado. Ela é uma corrida onde tu recebe de manhã um mapa, e aí tu corre, pedala, nada, faz rapel, rema, tudo na mesma corrida, mas com o mapa. Então, às vezes, assim, 5 km que tu errou para um lado, tu errou 10, porque tu tem que voltar, enfim. Aquilo despertou para aventura, como eu sou professor de Educação Física, sempre gostei de atividade física, de aventura, essas coisas, mato, trilha, cachoeira. E como atleta, começou a me despertar, eu vi que, poxa, ninguém leva um grupo pra fazer aventura, né? Ninguém leva um grupo pra cachoeira. Às vezes tu tem que ir pra cachoeira sozinho, tu vai lá, não sabe se não é estrada, não é. E ali me surgiu a ideia de uma empresa onde eu pudesse levar o pessoal, né? Que é a Presente Radical. A Presente Radical. Minha primeira trip foi no V13, no Viaduto 13, famoso Viaduto 13, hoje terceiro maior viaduto férreo do mundo. Na época, o segundo, não tinha na Índia ainda um viaduto novo que construíram. E ali foi o nosso primeiro rolê, e ali começou, já juntamos 20 e poucas pessoas. E aí eu comecei, como eu conhecia muito do interior, por conta das minhas corridas, eu comecei. E aí, fim de semana eu ia, olhava, via como é que era, levava a galera. Isso até hoje eu tenho como eu tenho que ir conhecer, ver como é que é antes de levar um grupo. Então, eu tenho que ficar viajando, né? E como é que é essa experiência, assim, de levar um pessoal sempre diferente, idades diferentes? É muito legal, cara. Tu tem que estar assim, ó, na verdade, quando eu termino uma trip, eu não termino cansado fisicamente, eu termino cansado psicologicamente. Porque na trip eu já começo a identificar. Pô, o Bernardo é um cara mais quieto. Não fala muito. Aí, aquele casal lá fala pra caramba. Então eu tenho que estar o tempo inteiro entendendo como que eu vou fazer pro Bernardo conversar, entende? Para situar e aquilo ali que te organizar. Às vezes os grupos em geral são muito bons. Acontece. Às vezes tem um que é indelicado, acontece um que
tá azedo, não sei por que tá ali. Tem gente que às vezes eu não sei nem por que sai de casa, sabe? Então tem que ter essa sensibilidade, né, para entender o pessoal. Pô, esse aqui tem muito medo de altura, nós estamos indo para um rapel, sabe? Aconteceu de descer rapel com pessoas que tinham pavor, medo. Uma vez eu estava numa cachoeira aqui em Vila Maria, sentei, estava fazendo uma trip com o grupo da Prontoclínica, nunca me esqueço desse fato. Sentamos lá, eu descia. Tu tem medo? Tenho. Tá, então peraí que eu vou descer contigo. Nós tínhamos 3 cordas ancoradas, uma de segurança, mas a minha e a do cliente. E eu descia junto com quem tinha medo. E uma hora eu voltei lá para cima da cachoeira, sentei, senti uma senhora já de uns 60 e poucos anos. E ela estava sentada do meu lado e ela dizia assim, tu vai ver só, tu vai ver desgraçado. Tu vai ver desgraçado. E eu fiquei pensando, Suzana, o nome dela, nunca me esqueço. Dona Suzana, o que aconteceu? O que a senhora tá falando aí, né? Antes de sair de casa, meu marido disse, o que tu quer uma velha aí? Tu acha que tu vai descer cachoeira, tu vai ficar pendurado em corda. E ela disse, eu tenho muito medo, mas eu vou descer. E eu disse, a senhora vai descer, eu vou descer com a senhora. Cara, foi legal demais. Assim, eu tenho muita história de superação nesse meio tempo. Muita superação, muita gente que... O prazer, eu sempre digo assim, ó, eu trabalho, ganho para trabalhar, mas se Deus me iluminar de um dia eu puder trabalhar e não precisar ganhar, que eu puder levar pessoas para se superar, porque tu vê uma pessoa entrar numa trip, numa coisa que ela tem muito medo. Cara, tem gente que tem medo de fazer trilha e tudo bem. Acha que vai ser muito difícil, tem medo de cobra, tem medo de aranha, tem medo de... E tu vê a pessoa se superar e no final ela chegar com um sorrisão assim, poxa, que legal, eu fiz 12 quilômetros no meio do mato. Eu passei aquele rio com a água na cintura e tô, sabe? Isso de trips mais radicais, né? Hoje já não é tanto o meu público, já tô mais leve no radical. Já fui bem mais hard. Ah, tá louco? Chega uma idade que a gente tem que se cuidar um pouco, né? E é um público que... O público das viagens ele é um pouco mais tranquilo de lidar do que o público os radicais. O cliente que quer uma aventura radical, ele vem 1, 2 contigo e depois ele acha que ele pode fazer sozinho e daí sai... E aí às vezes dá os BO, né? Aí ele começa a fazer, eu vou sozinho atrás da cachoeira, porque eu vou pagar pro cara se eu consigo chegar lá. Só que não é chegar lá, tipo assim, eu tenho curso de socorrista, conosco volta e meia tem um enfermeiro junto, tem seguro, eu sei as saídas de emergência se der algum problema, sei como agir se você for picado por abelha e for alérgico. Então tem toda uma coisa, tem toda uma história por trás para a aventura ser controlada. Né? E o nome Presente Radical? Isso sempre me perguntam. Isso eu quero saber. Essa é uma pergunta bem recorrente. Era assim, ó. Quando eu resolvi fazer a Presente Radical, isso num tempo atrás, que vocês novos, eu era um piazinho. Mas nesse tempo a ideia era a seguinte, eu gostaria que as pessoas presenteassem os outros com uma experiência. Porque uma coisa assim, pô, tu se formou e ganhou um livro, uma estátua. Tá, beleza. Mas a ideia era que você pudesse ser presenteado com uma experiência que tu nunca fosse esquecer. Então a ideia era o quê? A ideia era que tu chegasse, tu não, né? O Bernardo ia te presentear. Tu tá se formando e o Bernardo ia te presentear. Então ele chegava, cara, meu colega lá vai se formar e tal, e eu queria... Daí nós ia pegar teu perfil. Qual é que é o perfil? Ele gosta de altura, ele... Enfim, chegamos ao ponto de dar um salto de paraquedas. Então, tu e os colegas lá vão se juntar e vão dar para ele um salto de paraquedas. Aí a ideia era que... Eu digo a ideia era porque eu nunca fui até o fim. A ideia ainda tá. E não sei nem se vou chegar lá, porque daí acabou que no meio do caminho as coisas foram se mudando muito. Mas a ideia era que daí o Bernardo chegasse e viesse num estúdio igual a esse e gravasse uma mensagem para você. O estúdio eu teria no escritório lá, uma mensagem para você. Cara, tô te dando um presente que eu acho que vai ser legal, papapá. E aí viria na caixinha pra você um bonequinho com um paraquedas, na época o pendrive pra te poder assistir e um porta-retrato vazio. Que daí tu escolheria a melhor foto do teu salto de paraquedas pra colocar no teu escritório. Entendeu? Então tu teria ganhado um presente radical. E se um dia, daqui 20 anos, se perguntasse, cara... que tu ia lembrar de encontrar o Bernardo, o cara que me deu o saldo. Então, assim, a ideia é vender, por isso, presente radical. E muitas vezes até a galera me diz, é presença radical? Não, é presente.
Mas eu tenho que concordar que isso ficou estranho, porque, né, eu nunca andei a empresa até chegar nesse ponto também, de ter um lugar, de ter essa gravação do vídeo, que hoje seria muito mais fácil, né? Hoje seria mais fácil, pega o celular, tu manda mensagem, guarda, faz a caixinha, entrega, enfim, né? Seria uma lembrança radical, então. Lembrança radical, isso aí, seria mais ou menos isso. E além do presente radical, você tem um projeto chamado Atleta do Futuro. Não, esse projeto Atleta Futuro eu fundei quando eu entrei na UPF como... um semestre depois que eu entrei na UPF para fazer educação física, tinha umas professoras lá que estavam começando um projeto. E aí apareceu no quadro lá, procura-se estagiário para um projeto. Né? Enfim, não era nem esse nome ainda. E eu, na época, desempregado, pensei, cara, já que eu venho para a faculdade e não tenho pouco dinheiro para mim voltar, eu passo o dia e estudo à noite. E aí acabou que a gente começou a trabalhar atletismo com crianças vulneráveis, com crianças na época. Em Passo Fundo tinha o patronato e a escola aberta, que hoje seria mais ou menos a fase, não nessa proporção, mas sim. Então eram crianças que estavam lá porque aconteceu algum problema, enfim, tiveram algum problema com justiça e coisa errada. E aí eu comecei dando atletismo. Eu e mais uma colega minha, Verônica, nós dávamos atletismo. E daí aquele projeto começou a andar, a gente pagava para trabalhar, teoricamente, porque não tinha nada, né? Andou um pouco de tempo, daí chamaram nós, olha, vocês ganharam bolsa de 100%, o projeto foi aprovado. E agora a gente vai abrir mais... Aí começou a abrir futebol de campo, futebol de salão, judô, jiu-jitsu, natação, basquete, enfim. O projeto começou a crescer bastante. Dali a pouco veio a fisioterapia e agregou, dali a pouco veio o odonto e agregou, dali a pouco veio... Então foi um projeto que a gente teve na UPF muito legal por um bom tempo. Quando eu saí daí, o projeto andou mais um tempo. Hoje eu não sei bem certo como está. Mas enfim, foi eu e a minha colega Verônica que começamos esse projeto. Mas sabe, Ale, que hoje tem outro projeto. Um projeto em 2 rodas. Aí, ano passado, comprei uma moto, comecei a dar uns rolê. E aí, comecei a ver uma oportunidade. Digo, cara, não tem em Passo Fundo e região ninguém fazendo viagens de moto. Big Trail, né? A gente viaja Big Trail, mas qualquer cilindrada vem. Não tem problema, a gente não quantifica por cilindrada. Mas hoje a gente faz viagens... Desde que eu abri realmente a empresa, a gente fez 2. Fez Urubici, que é uma cidade que é muito forte no ramo de moto, né? Tem pub de moto, enfim, é uma cidade que recebe muita gente. Fiz Urubici e fiz Serra da Rocinha, fiz V13. Né? Agora estou pensando quais serão os novos. Né? Mas a Destino em 2 rodas, que é o nome dessa nova empresa, o objetivo é realmente trabalhar road trip, que a gente chama, né? Rolê de moto em 2 rodas. Então a ideia aí é começar a fazer um público e depois começar a dar umas voadas mais altas aí. Atacama, Mendoza, Argentina, Os Caracoles, enfim, começar a andar mais. Esse é o projeto da vez, então. Esse. Segue a Presente Radical, segue sempre, né? Eu tô com uma trip agora para novembro aí, que é Uruguai, Mendoza, Ponta del Este e Colônia de Sacramento. Eu tenho fim do ano Réveillon em Buenos Aires. Eu tenho 14 e 15 de dezembro Cambará do Sul, os Canyons, visita para os 2 Canyons. Um rafting que eu vou lançar essa semana, que é em Três Coroas, rafting mais templo budista. Então a gente faz o rafting de manhã e de tarde, a gente vai conhecer o templo budista. Então tem muita trip bate e volta. Muito empresarial também. As empresas me procuram, fecham os eventos para a empresa. E grupos a partir de 10 amigos a gente já consegue fazer rolê. Então, tu vem e eu personalizo o evento como tu quiser. É isso que eu ia perguntar. Por exemplo, tô assistindo o podcast aqui, me interessei. O que eu preciso fazer? Como eu entro em contato? Só me chama lá, me segue no @PresenteRadical. Ali tem meu contato. Ou chama lá mesmo. E aí a gente faz um perfil do teu grupo. Tu tem um grupo de amigos do futebol. A galera do futebol queria se reunir, queria viajar e tal. Tá, vocês querem viajar com as mulheres? A gente quer viajar com as mulheres. Tá, então a gente pode ir pro Vale dos Vinhedos. Vocês querem um bate-volta? Vocês querem um dia? Vocês querem 2 dias? Então eu vou personalizando para te entregar um orçamento em cima às vezes 2, 3, né? Tu vai me dando a ideia e eu vou... O que vocês gostam. Em cima do que vocês gostam, eu visualizo. Pô, esse grupo aqui seria legal eu ir para Nova Roma
fazer um rafting de tarde, fazer bungee jump, fazer pêndulo. Ah, essa turma aqui é uma turma mais de boa, eu acho que esses aqui querem mais turismo gastronômico, tomar um vinho, comer uma comidinha da nona. Então é tudo personalizado. Viagens mais longe, mais perto. E qual é o destino mais escolhido? Olha, num geral, gastronômica é Vale dos Vinhedos. Porque o Vale dos Vinhedos, o que acontece? Às vezes até as pessoas conhecem, né? Mas o motora sempre leva a pior. Daí vão lá, nós vamos de carro, nós três, mas eu não posso tomar o vinho porque eu tô dirigindo. Então isso quebra, às vezes, o rolê 2 casais, por exemplo. Um não bebe, daí tem que ficar lá, todo mundo se divertindo e o cara lá. Então, eu tenho vindo muito pra mim Vale dos Vinhedos porque o pessoal quer ir de van, de ônibus, e volta dormindo e não se preocupa, eu já largo eles pronto. Eu sempre busco umas vinícolas diferentes do padrão que todo mundo vai, né? Então sempre tem uma pequenininha, onde quem vem te atender é o dono. Eu tenho uma nona lá no interior que, cara, a nona faz a comida, ela faz pra mim polenta mole com guisado, que é uma comida que lembra a família, lembra minha mãe antigamente. Então a gente tenta trazer essas memórias, né? E na aventura, cara, me pedem muito rafting, que é a descida nas corredeiras, né? Pra quem não sabe, rafting é descer com o bote as corredeiras. Uma vez me pediam mais praia, hoje já não tanto, até porque eu não sou muito focado em praia, sabe? Não é muito minha vibe. Mas Cambará do Sul me pedem bastante, Cambará. E o legal também de Cambará é que tu tá em grupo, tu não bota teu carro naquela buraqueira, que agora deu uma melhorada, mas ainda tem uma buraqueira do caramba lá. E tu já vai meio certo, né? Volta descansado e vai trabalhar a segunda, tá tudo certo. E as internacionais estão bombando também. A gente tem esses roteiros bons aí. Buenos Aires no Réveillon, por exemplo, é uma trip que eu vou sempre lotado, geralmente, né? A gente vai lá, vai ver os fogos no Puerto Madeiro. A gente tem um city tour com um guia regional. Então é uma maneira de conhecer. Sempre que eu digo, é uma lapidada. Tu vai conhecer meio rápido e por cima, pra quando tu voltar, tu já sabe mais ou menos o que tu gosta e onde é que tu quer ir. Né? De repente vai viajar com a tua mulher. Cara, eu fui aquela vez, a gente foi aquela vez. Lembra que a gente foi aqui? Pô, então vamos almoçar naquele restaurante lá do lado que a gente viu e não foi. Vamos tomar um café com calma aqui no Tortone, sabe? Então essa é a vibe. Mas a gente tenta abrir o leque pra contentar todo mundo, né? E essas viagens internacionais, o que é preciso para levar, assim, para entrar em outro país? Viagem internacional é uma boa pergunta tua. Uma ótima pergunta. Quando o pessoal reserva comigo, eu já pergunto. Porque o que acontece? Eu viajo Mercosul, tá? Quando o pessoal reserva, eu já pergunto, a tua identidade tá em dia? Cara, não vou... Olha, uns 10%, 12%, 15% não tá. Então, vai fazer... Porque a identidade, para te poder entrar na Argentina, Paraguai, se for Paraguai fronteira, tá? Que a gente pensa Paraguai, a gente pensa Cidade Leste, que entra, sai, volta, vai nadando de barco, de que quiser lá, e ninguém olha nada. Mas quando tu entra num país do Mercosul, eles não exigem passaporte. Porém, eles exigem carteira de identidade com menos de 10 anos. Isso é claro. Então, mas não posso ir com a minha carteira da OAB? Não. Não posso ir com a minha CNH? Não. Não vale. Só vale carteira RG e passaporte. O pessoal tem uma visão de que para visitar os países aqui no Mercosul precisa de passaporte, né? Não. Quando eu começo essa conversa, eu digo, pessoal, não. Argentina, esse lugar que tu quer conhecer. Não, mas eu não tenho... Identidade, exatamente. Chile. É uma boa informação, né? Chile, que é um país, né, que dá a impressão que o Chile é muito longe, né? Sim. Nossa, a gente tem a impressão quando fala Chile, Chile. É mais perto pro Chile do que pro Mato Grosso, né? E assim, também Chile é identidade, né? Aí, às vezes, tem... Por exemplo, na Argentina agora, pós-Covid, estavam pedindo uma carta juramentada. Mas aí a gente dá toda a orientação pro cliente, né? Às vezes aparece cliente lá com identidade, que eu acho que fez com 18 anos, o cara tá com 50. A cara, tu olha ele, tu não tem como, cara, tu não vai passar. Outro detalhe muito importante, vai viajar com o filho, se o pai não vai junto, só vai a mãe, tem que ter autorização registrada em cartório, ou estar no passaporte dele o registro de que ele pode viajar. Então, são detalhezinhos que às vezes passam batido,
E se a gente não cobra, porque a gente cobra antecipado, eu não deixo, tipo, no embarcar no ônibus, tu tem que me mostrar a tua identidade. Se tu não... Já aconteceu, cara, chegou uma menina que tinha se separado e tava com pegou sem querer, pegou o passaporte antigo. E o passaporte antigo eles furam, né? Ele é furado e com o nome de casada, enfim, aquele passaporte não valia mais. Na correria ela pegou aquele. Se a gente não confere na porta do ônibus, ela não ia chegar na fronteira, ela não passava. Então são pequenos detalhes que a gente tem que estar ligado, sabe? Mas é bem tranquilo, assim, eu sempre digo pro pessoal, viagem. O meu público hoje, na Presente Radical, 80% mulheres, 10% casais e 10% homens. A mulherada viaja sozinha. Por que tu acha que a mulher tem mais vibe de viajar sozinha, viajar com os amigos e o homem não, cara? É que, cara, o homem, assim, ó, isso é fato. Vou ver com meus amigos. Ele não vai se ele não tem um amigo junto. Cara, a mulherada, elas chegam, não, vou viajar, daí os quartos geralmente são duplos, né? Cara, fazem amizade quando vê, eu ainda brinco, pô, vocês estão viajando sozinho agora e não estão mais viajando comigo. Viram amizade e volta e meia encontro nos bares, assim, grupos de amigas. Esses dias eu cheguei num bar ali, tava um grupo de amigas, todas elas se conheceram em Buenos Aires. Num rolê meu, sabe? E eu acho muito legal aquilo ali, né? Esse agregar amigos novos. É curioso. É. Temos que fazer uma viagem, né, cara? Temos. Internacional, né? Mas claro, demorou, né, gurizada? Tamo aí para o que vocês quiserem. Então o papo tá legal, mas eu quero lembrar você que tá curtindo o papo Nossos patrocinadores, né, cara? Os patrocinadores, a BIF, aqui construindo o seu futuro. Planejamento financeiro de qualidade para pessoas físicas. Rive Café e Business. O melhor da cidade e região. O podcast Alienado também é feito nos estúdios da Sede Estúdio, localizado na Rua Independência 800, Loja 2. E tá esperando o quê para dar o like, se inscrever no canal, compartilhar, manda no grupo lá das trilhas, né? Compartilha com o pessoal. E deixa um comentário, né? Isso. Vou fazer um desafio de comentário aqui. Comente o que foi um desafio que tu superou numa trip com o nosso amigo João aqui. Eu tô com uma ideia agora, inclusive, não sei se posso falar, mas hoje inaugura, não sei se como é que se diz, mas a Adri, que me indicou para vocês, ela tem a Sétimo Saber e hoje ela vai fundar a Sétimo Saber Editora, tem o coquetel e tal, do início. E eu tô com uma ideia de fazer um livro onde os clientes cada um conte um perrengue, uma aventura, né? Então, aquela trip que a gente foi lá, tu disse que era 10 km, deu 18, sabe? A gente mente. Mente bastante. Dá pra fazer um podcast também. Sim, né? dá pra fazer. A gente comentava antes ali a ideia de fazer mas assim, ó, cara, eu minto bastante. Mentia mais uma vez. Pro pessoal ficar mais tranquilo. A trilha é iniciante com desafios. Daí, o cara... Iniciante com desafios, fica tranquilão, né? Pô, dali a pouco ele andou 15 km lá e tá... Digo, pois é, mas se eu te dissesse que era 15, tu não ia, né? E aí ele termina assim, muito obrigado por não ter me dito. Porque eu não sabia que eu era capaz de fazer isso e agora eu tô aqui. Tu me deu um gatilho de pergunta bem interessante, cara. O porquê que o ser humano se subestima tanto nesse quesito? É bastante. É porque assim, ó, quando tu coloca... Tanto que muitas vezes, esses dias eu me questionava se o nome Presente Radical não afasta clientes, e eu acho que afasta. Porque quando tu coloca uma palavra radical, trilha, mato, cachoeira, não sei se vocês lembram que uma vez tinha uma brincadeira que era como eu vou fazer uma trilha, como minha mãe vê, como minha mulher vê, como meus amigos veem e como realmente é. É mais ou menos isso. Tu diz que tu vai fazer uma trilha, a galera pensa, meu Deus, mochilão nas costas, descer morro, rolar morro abaixo, barro pelo joelho. Sinal de internet. É mais ou menos por aí. E aí o cara vai e vê que é uma coisa tranquila, e muita gente que vai quer mais, né? E muita gente que eu menti também, muita gente que eu menti hoje agradece ainda bem que tu mentiu, porque senão eu não teria ido. Mas é uma mentirinha de boa, sabe? Nunca é uma coisa muito grande. Só uns quilômetrozinhos, né? Uns quilômetros. Assim, ó, cara, tu compra um negócio, tu compra 5 quilômetros. Pô, tu ganhar 8, cara, olha só. É um privilégio. Olha a empresa que tu compra um negócio e ela te dá 30, 40, 50% a mais, às vezes, de brinde. Né? São quilômetros de vantagem. Quilômetros de vantagem é bom. Cara, mas a gente tá falando dos clientes, falando dos cases, e o que tu mais gosta de fazer, cara?
Eu gosto, assim, ó, eu gosto bastante de trilha, né? Eu já saltei de paraquedas, já saltei de bungee jump, que não pretendo mais saltar, uma coisa que eu não gostei muito. Eu gosto de rafting, gosto bastante. Mas eu gosto de estar no meio da galera. Eu gosto, tanto que esses dias eu comentava com um amigo meu que eu tenho uma certa dificuldade para viajar tranquilo. Eu não consigo viajar, por exemplo, assim, ó, se eu vou de cliente, eu não consigo, quando eu tô trabalhando, sabe? Eu não consigo ir de cliente, quando eu ver eu tô ajudando, eu tô tentando. Então, eu gosto disso, é da organização. Eu gosto de organizar, eu gosto de ver a cara que tu entra no ônibus e a cara que tu desce. Isso me encanta. Me encanta ver crianças assim que às vezes entram, nunca fizeram uma trilha. E o que aconteceu várias? Mãe, é uma vaca de verdade. Mãe, olha ali uma galinha. Porque não é mais o cotidiano. Eu brincava na rua, nós se surrava, jogava pedra na cabeça um do outro, entendeu? Mudou, né? A geração já é mais videogame, mais dentro de casa. Então, me encanta é isso. Eu gosto de estar na estrada. Tu deu um adendo de criança, cara. Tem uma idade mínima pra participar? Na verdade, assim, ó, como eu sou professor, então tem toda essa parte de estudo lúdico. As mães, essa pergunta é muito recorrente. Ah, tem uma trilha, que é a trilha da Vaca Morta que eu faço, que é aqui no São Roque, por exemplo. É uma trilha pequena, é uma trilha que a criança vai e é legal. Mas crianças, assim, a partir de 6, 7. Porque o que acontece? Para nós entramos numa trilha, nós estamos olhando e está divertido. Bah, que legal, vou subir, vou descer. Cara, para uma criança chega uma altura que vira um saco aquilo. Então a gente não pode, tem que ser lúdico. Tem que ser bom para a criança, porque senão ela nunca mais vai querer. Ela vai chegar e dizer, meu Deus, minha mãe uma vez me levou a fazer uma trilha lá, eu caminhei no meio do mato e nunca mais eu quero aquilo. Então a experiência para a criança ela tem que ser divertida. Eu muito pergunto, eu tenho um filho de 10 anos, eu queria levar para Cambará. Teu filho caminha? Ele tem o costume de caminhar? Não, ele odeia, ele tá só... Então, sabe, eu vou pegando o perfil e... mãe, não leva. Não leva, mãe, porque vai ser ruim para ele. Não, meu filho joga bola, meu filho, ele gosta, ele... Então leva, porque vai ser divertido. Então a gente tem que traçar o perfil, né? Para chegar nesse... E qual seria o destino que tu não foi que gostaria muito? Destino que eu não fui internacional, que eu quero ir, é o Peru. Eu não conheço Machu Picchu. Tem a trilha do Salcantay ali, que é uma trilha que os incas fizeram, que eu quero conhecer. E aqui no Rio Grande do Sul tem a Cachoeira Enrolante, que eu quero conhecer. Logo, logo já vou fazer lá. Tem um castelo em Santa Catarina também, que eu quero conhecer, para poder levar o pessoal. E é mais ou menos isso, sabe? Tem muito destino que eu gostaria de ir, né? Foz do Iguaçu é recorrente. Foz do Iguaçu, eu tô indo depois da manhã pra lá. Tô indo porque assim, mas eu vou de sexta e volto terça, né? Porque tem um feriadão de dia dos professores aí que a gente vai ter. E aí eu vou pra revisitar Itaipu. Eu gosto de fazer o circuito do Itaipu especial, que é o circuito que tu entra lá dentro das turbinas. Sim. Eu quero revisitar Cataratas, eu já fui 6, 7 vezes, cada vez é diferente. É um lugar que tu nunca vai ser igual, né? Vou dar um rolezinho no Paraguai, comprar umas calculadoras, meia. Alô, Receita Federal! E aí, na Argentina, ali a Tríplice Fronteira é bem legal, porque ali Foz é um destino bom de ir. Tu chega de manhã, dá umas comprinhas no Paraguai, volta. Daí de tarde tu faz Itaipu, templo budista. No outro dia tu faz Parque das Aves, Cataratas, Parque das Aves e vem embora. É um rolê de 2 dias que dá pra fazer bem tranquilo. Sim. Como a gente viaja com ônibus top, super leito, tu chega lá novo. Tu curte e na volta tu chega aqui novo de novo, entendeu? Essas mais longas são ônibus leito, né? Agora o Uruguai, o pessoal não sabe ainda, mas em primeira mão eu peguei um ônibus cama, era leito, troquei pra cama. Então a galera vai deitadão, que nem se estivesse em casa. Feliz da vida. Feliz da vida, só chegar lá e curtir. E na pandemia? Como é que tu lidou na pandemia? A pandemia foi muito difícil, como para todos, né? Então, além da parte de perda de vidas, mas eu parei, total. Não só pandemia. Pandemia, enchente, tragédia. E como eu ajudo na defesa civil, enfim, sempre me prontifico.
E eu não posso trabalhar nessa época. Quando deu problema, a gente já está lá na Defesa Civil para ajudar, né? Nessa última enchente, ajudei ali a construir a operação da Manitowoc, junto com o Tenente Coronel Buggs, aí, que é uma referência de Defesa Civil na região e agora no estado, né? Mas são pontos que o primeiro problema que dá é nós que paramos de trabalhar. Como que eu vou passar, por exemplo, fazer uma trilha, passar perto de famílias que foram devastadas? Não tem como, né? Eu nem faria, nem penso nisso. Mas é só para trazer assim a ideia de pôr o pessoal lá curtindo uma cachoeira que encheu e devastou as casas para baixo. Não tem como. Então, tranca turismo, na verdade, essas tragédias tudo tranca turismo, né? Tranca estrada, e a gente acaba sendo bem afetado. Pandemia também, a gente ficou bastante tempo sem poder trabalhar. E depois até a retomada, demorou para ter a retomada, porque daí, cara, tu tá ruim, teu trabalho foi lesado. Tu vai viajar? Não tem como, né, cara? Não, aí o pessoal até aquecer de novo o turismo demorou um pouco. Sim. Deu um up de aquecimento e... Tanto que se tu pegar Gramado hoje, o Gramado tá meio esperneando. Mas aí eu acho que muito também de não dosar e botar faca no turista, né? Terminou a pandemia, começou aquele boom de viagem, eles meteram a faca no turista. E aí acaba que era um rolê que a gente fazia de fim de semana, pegava a esposa, pegava as crianças e ia ali, gastava 2 mil, 3 mil, passava um fim de semana. Hoje tu tem que... Hoje é mais barato sair do país. Com Verdade. certeza, com certeza. Muito, muito. E quem vinha pra ali eram muitos paulistas. Os paulistas não... Eles gastam, não querem nem saber, né, meu? Então, assim, só que ele vem uma vez. E você ia... Em janeiro tu ia. Em março tu ia dar um rolezinho de novo. Na Ia. Páscoa. Então, aquilo movimentava. Sim. Não era o up deles, mas movimentava e segurava, né? Então, eu acho que agora estão tentando reorganizar isso para poder o turismo aquecer de novo com pessoas com a região. E, cara, tem uma coisa que é muito interessante pra quem viaja, né? Qual foi, seria a melhor pergunta, a viagem mais impactante que tu tem? Que tu deita assim, vem na tua cabeça na hora, assim. Ah, cara, eu acho que pra mim a mais impactante foi as primeiras. Mas eu tinha a Expedição Guamussum, que foi meu primeiro produto hard, assim, hard mesmo. Que eu peguei antes de lançar ela como um produto mesmo. A gente fez uma turma de amigos que era uma expedição que a gente caminhava de Guaporé até Mussum, pelos trilhos do trem. Eram 2 dias de caminhada, 40 quilômetros. E, cara, a primeira eu dei uma baita errada. Ainda daí tava minha filha, minha ex-mulher, 2, 3 amigos que nunca mais quiseram me ver. Cara, a primeira foi assim, ó, hard. A gente saiu caminhando de Guaporé e caminhou até o V13. Isso deu 30 e poucos quilômetros num dia, numa botada. Tanto que depois eu dividi ela, porque do V13 até Mussum não tinha muita graça, sabe? Termina a ferrovia, ele já não era mais tão divertida. Mas a gente caminhou até o V13 num dia, saímos de manhã às 7 horas da manhã, chegamos lá no V13 de noite, acampamos. Perrengue total, cara. Minha filha queria me matar. A minha ex-mulher, que na época tinha uma semana de namoro, cara, eu disse, se não desistiu agora, não desiste mais. E a gente acampou lá, enfim. Depois eu transformei isso, daí eu cortei ela no meio, e daí tinha um acampamento no meio do caminho que a gente parava. Mas era um produto sensacional. Até hoje o pessoal me pede, não vai ter mais Guamussum. Só que daí nunca foi liberado caminhar em trilho de trem. Mas todo mundo fazia e não tinha problema. Até que uma vez aí teve uma empresa ali da região que fez um rapel no V13, chamou a RBS para filmar. Cara, no outro fim de semana tinha mais de 1.000 pessoas em cima do viaduto para conhecer. E aí a empresa Rumo tomou uma multa do Ministério Público de 50 mil por dia que deixasse o pessoal acessar. E aí eu disse, não vou mais poder fazer porque, né, então não fiz mais. 50 mil por dia é pesado, né? Cara, eles botaram guarda lá, ficou um tempo assim, sabe? Depois liberou e tal, e o pessoal continua indo conhecer até hoje lá, né, o viaduto. Com a tragédia, a malha ferroviária liquidou, não tem mais, né? Não tem mais o trem turístico que estava funcionando de Guaporé até Mussum. Eu creio, não sei se volta, acho que não. Difícil, né? Demoliu tudo, cara, demoliu tudo. Ferrovia é um custo muito alto, né? E aí a Rumo, acho que não vai, eu acho que dá mais de 50 milhões pra dar uma ajeitadinha. Tem pontes que foram condenadas, tem túneis que fecharam.
Então essa era a nossa trip mais legal, cara. Porque assim, daí a galera ia com a mochila nas costas, carregando a barraca, carregando comida, carregando tudo, né? E ali eu via superação. Ali eu via muita superação. Porque tinha que passar o viaduto Mula Preta. E o viaduto Mula Preta, ele é um viaduto que não tem chão. Ele tem só os dormentes. E ele tem 100 e poucos metros de altura, não vou saber. Não, 97. Posso errar algum número, tá? Mas ele é um viaduto que não tem nada nos lados. Só tem as... Só os dormentes, assim. E aí tu anda nele e tu enxerga lá embaixo, né? Então ele é um mega desafio. Ele é um mega desafio. Quem tem medo de altura chega ali e dá aquela baqueadinha. Daí tu tem que entrar no psicológico e não tem como fazer ao redor. Tu tem que ir por ele. Então ali era o desafio grande do pessoal. Mas muito legal. E eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que essa tu não pensou. Já pensou em fazer um rolê de motorhome, tipo Passo Fundo, Alasca, Passo Fundo, Europa, passando lá, Tu sabe que de motorhome não é uma coisa que me atrai. porque é mais reservado. Eu não sei porquê, cara. Nunca me chamou a atenção. Inclusive tem um amigo meu esses dias que o sonho dele era comprar um motorhome, né? O Deus, eu preciso. É caro que dói na alma, né? E aí ele alugou, porque tem uma empresa agora em Passo Fundo bem legal, né? Que aluga motorhome. E ele foi lá e alugou o motorhome. Foi ele, a mulher e o filho. Ele voltou e disse assim, ó, nunca mais eu quero entrar. Ele foi viver a experiência que ele fantasiava uma coisa e era totalmente diferente, né? Mas uma coisa que eu quero fazer e que eu estava fazendo até eu ser chamado no concurso da prefeitura em outubro do ano passado, eu estava com as viagens compradas para ir embora do Brasil rodar o mundo. Eu ia rodar o mundo meio nômade, sabe? Então a ideia era... Já estava comprado. Passo Fundo, São Paulo, 3 dias em São Paulo, Rio, 6 dias no Rio. Dos 6 dias do Rio, 4 eu ia ficar numa favela que eu já tinha reservado, na favela do Pereirão, que eu queria conhecer aquela realidade. E depois eu ia ficar na Barra da Tijuca. Tudo a ver, né? Fica... Igualzinho. Mas eu queria conhecer a realidade. De lá, a passagem era para Santiago, no Chile. Santiago eu ficaria 10 dias. E de Santiago eu ia ver. Na verdade, Santiago eu ia ficar o tempo que fosse. De Santiago eu ia rodar ali Bolívia, Peru. Quando eu chegasse no Panamá, eu ia decidir para onde que eu ia. Se eu ia para a Ásia, se eu ia para a África, se eu ia para a Europa. E aí, cara, Deus não faz nada por acaso, né? Dali a pouco me chamaram no concurso da prefeitura, que eu nem lembrava que eu tinha feito. Eu fiz para incentivar minha filha na época. E aconteceu que uma amiga minha, uma comadre minha me chamou e disse, João, teu nome tá aqui tu fez concurso? Eu disse, mas meu concurso caducou. Porque meu concurso era de 2000 e... nem me lembro o quê. Mas na pandemia esse concurso foi bloqueado e não prescreveu o concurso. Resumindo, consegui fazer a viagem, mas tive que voltar. Consegui fazer a viagem, porque daí pega férias escolares ali. Fiz São Paulo. Conheci São Paulo, que eu achei muito legal. Uma selva de pedras, mas é uma realidade legal. Fiquei na favela, no Rio de Janeiro. Depois fiquei outros 2 dias na Barra da Tijuca. E depois fui para Santiago, uma cidade maravilhosa. Santiago eu recomendo para qualquer pessoa. Uma viagem perto, barata. E precisa saber a língua ou se vira assim? Eu vou num portunhol. Portunhol não tem erro, né? Eu hablo... Pouquito. Mas o... Portunhol ele te leva. É o que eu digo assim, nunca deixe de fazer a viagem. Outra coisa que eu sempre digo pra todo mundo, cara, viaja sozinho uma vez na vida. Viaja sozinho. Tem uma aventura. Tu tem que viajar sozinho pra te entender, assim, pra te viajar contigo mesmo, pra te entender. Eu fiz em dezembro do ano retrasado o Caminho de Caravaggio, que é um caminho aqui que o meu sonho é fazer Santiago de Compostela. Eu ia te perguntar isso. Santiago de Compostela são 9... Tu me perguntou de uma viagem de sonho que eu gostaria, é essa. Eu vou fazer um dia. Mas elas são gravado, viu? Isso aí, me cobrem. São 900 quilômetros, 30 dias, né? Precisa de mais dias, porque daí tu vai chegar tu chega na França, entra já nos Pirineus, entra pra Espanha. Mas lá tu pararia em hotel É que lá é o seguinte, cara, tu caminha 30 quilômetros por dia, são 900 quilômetros. Então tu acorda de manhã cedo, meia madrugada, toma café no teu hostel, e lá tem hostel municipal. Se tu vai viajar no modo econômico, tu vai pagar 10 euros por dia para dormir numa média, 10, 15, talvez me corrijam se eu estiver errado, quem estiver assistindo. Mas o meu cálculo era que eu precisaria de mais ou menos uns 15 mil reais só para fazer esse percurso. Só para os 30 dias, num modo assim, sem gastar muito. Fora passagens, enfim, tá, beleza.
talvez um pouco menos. Eu não me lembro se a passagem estava nesse valor ou não. Mas aí eu fui fazer o caminho de Caravaggio, aqui que sai de Canela e termina em Farroupilha. 10 dias caminhando, 200 quilômetros. Dá para fazer em menos, mas eu queria fazer em 10 porque eu quero levar grupos. Então eu fiz exatamente como os clientes iriam fazer. Teve dias que eu caminhei 15, teve dias que eu caminhei 28. Sozinho. São 10 dias sozinho. Cara, foi espetacular. Essa viagem me incentivou eu a ir embora rolar o mundo, sabe? Que daí não deu certo nesse primeiro momento, mas um dia vai dar certo. E, cara, viajar sozinho é legal, porque tu se obriga a conversar, tu se obriga a chegar num... Assim, ó, diferente ele tá, nós três aqui, a gente meio que fecha o nosso mundinho, né? Sim. Tu só vai pedir alguma coisa quando se obriga, tu só vai conversar quando se obriga. Mas tu vai num bar de noite, sentamos nós três e conversamos. Agora, sozinho. Entendeu? Tu senta lá, pô, daqui a pouco tu já faz amizade com o cara. E os grupos que rodam também, eu fui conhecer muitos lugares em Santiago, que daí acabava, tinha um grupo, e esse grupo acabava virando amigo, quando via nós tava lá tomando uma cerveja de noite, né? Então, tem que viajar uma vez na vida sozinho. Viaje uma vez na vida sozinho, que vocês não vão se arrepender. Para qualquer lugar. Qualquer lugar, escolhe teu sonho. Não deixa de realizar teu sonho porque tu não sabe falar inglês. Não deixa de realizar teu sonho porque, pega e vai, cara. Pega e vai. Esse medo, na verdade, a sociedade, ela coloca esse medo na gente, né? Meu Deus, como é que vai ser? E o aeroporto? E como é que eu vou me virar no aeroporto? E eu não sei olhar os painel lá. Cara, tu vai se virando. Quando vê, tu tá dentro do avião. Quando vê, tu desceu do avião. Quando vê, tu pagou 70 pila um pão de queijo. E quando vê... Quando vê, tá na China. Quando vê, tu tá lá. E quando vê, tu viveu. E aquilo vira uma memória. Viajar é memória. Vira uma lembrança radical. Vira uma lembrança radical. Muitos perrengues faz parte, né? Cara, não tem viagem sem perrengue. Não tem. Quando eu fiz 18 anos, essa foi bem curiosa. 18 anos, eu fui pra Europa. O que acontece? Já rodou, então. Não, mas olha que legal, né? Fui sozinho. Eu fiz dia 12 de dezembro, aniversário, fui dia 13, né? Aniversário pro dia 13. Cara, eu saí aqui de Porto Alegre, fui até São Paulo, tava chovendo em São Paulo. Só que daí o voo internacional foi. E o meu tava ainda girando. Pousei lá, eu e mais uma mulher. Cara, o que eu vou fazer? Já perdeu o primeiro voo? Perdi o primeiro voo internacional. Não, o segundo, eu já tinha ido antes. Mas aí, só que, sozinho. Eu falei, meu, o que eu vou fazer, né? Não Perdi o tem voo. o que fazer, agora tu tem que resolver. Exatamente. E aí, fui lá na Azul e tal, conversei com o pessoal. Aí a menina, tem uma boa e uma má notícia. Não tem pra amanhã aqui, porque o tempo não vai estar bom. Mas tem pra Minas Gerais. Era em Confins. Aí eu tava em Campinas. São Paulo, Minas, tu ia daí pro Aí seria o destino. Só que ela falou, só que também tem um detalhe, é só esse horário de amanhã em Minas. Eu falei, tá, mas... eu falei, não tem dinheiro? Aí eles me colocaram num hotel lá em Campinas. Fiquei lá, hotel top, meu. Tudo pago, né? Eles pagam tudo, né? Tudo top. E de manhã cedo, eu só tinha voo de manhã pra Confins, fiquei o dia inteiro no aeroporto de Confins, não fazendo porra nenhuma, balhofas pra embarcar de noite. Cara, foi muito massa, mas foi a única das viagens que eu fiz que eu nunca esqueço, porque foi muito engraçado. Mas aí tu tem história, Foi muito outra, tu tem que se virar. E o desespero da minha mãe? Pois aí tu desceu lá, tu não tem o pai e a mãe pra ir lá no guichê da Azul. Se vira, né? Cara, tu com quanto? 18 anos, cara. Com 18, um piá que, cara, ou eu faço... Ou eu vou ter que fazer o quê? Eu vou sentar, chorar aqui, chamar a mãe, esperar a mãe vir? Então isso te amadurece muito. Esses perrengues fazem tu crescer muito como ser humano, como resolver. Tu sabe que tu consegue resolver um problema. Sabe que tu consegue resolver o problema. Né? E tu não tem opção. E tu não tem opção. O papo tá muito bom, tá muito legal, mas agora eu queria, assim, pra gente chegar no final da conversa, uma mensagem inspiradora. Eu acho que a mensagem inspiradora vai de encontro a esse assunto que nós falávamos, viagem. Vai conhecer o mundo, vai entender o que está acontecendo em outros países, vai entender a cultura nunca é demais, né? Então a minha mensagem é essa. Não deixe de viajar porque teu amigo não vai. Não deixe de viajar porque eu não posso dizer tua esposa não vai, né? Porque daí vai causar uma separação, talvez, aí não é a intenção, ou porque teu marido não vai, mas viva os momentos, experiências. O teu filho não vai lembrar com que carro tu foi pra praia, ele vai lembrar que tu foi pra praia, que o pai foi pra praia, fizeram um castelinho.
que ele brincava. Ele não vai lembrar se o carro tinha banco de couro ou se o carro tinha Teto banco solar. de tecido ou teto solar. Ele vai lembrar. Então, assim, ó, viver experiências. Isso é o legal. Ele vai lembrar aquela vez que a gente... Pai, lembra aquela vez que a gente foi jantar num restaurante muito legal que tinha os palhaços? Ele vai lembrar disso. Ele não vai lembrar que o pai estava com um relógio de ouro de 70 mil reais. Então, Verdade. essa é a mensagem. É vivam experiências. Só para finalizar, agora que tu puxou o assunto do pai, ali um pouco depois que liberou a pandemia, eu e meu pai, né, Neno? Viajávamos muito para Camboriú. E cada viagem, cada história... vamos por Porto Alegre, vamos pegar a Rota do Sol. Ou voltar. E acabava comprando abacaxi de terra de areia. E parava num cemitério que tinha um senhor vendendo abacaxi. A gente não sabe até hoje se o cara era vivo ou não. Então, histórias, lembranças que ficaram na minha mente. Isso aí. Eu quando viajo, eu brinco. Cara, não posso ver na tenda. Que eu tenho que parar. Vou comprar um caldo de cana. Vou comprar um salame metro. Vou comprar queijo. Cuca. Um pastel. Pastel, se eu vejo pastel, você foi. Não, Fritinho na hora. Nossa, daí é palhaçada. É isso aí. Mais alguma pergunta, Bernardo? Cara, estou satisfeito. João, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço essa conversa divertida aí. Fazia tempo até que muitas coisas eu não me lembrava. Oi, ó. Agradeço vocês aí, né, pelo convite. Principalmente agradeço a Adriana, minha amiga que indicou, né. Aliás, vamos aproveitar, Exatamente. né? Indique alguém Indica aí pra alguém. vir bater um papo aqui conosco. Olha pra ali na se câmera e alienar. convida a pessoa. Pra ela se sentir no vocês direito me de vir. pegaram agora no contrapé, Pode piazada. ser qualquer pessoa. Cara, eu tenho Não precisa ser de um ramo, pode ser qualquer. Vocês querem uma pessoa assim que vocês possam dar bastante risada, que só entra em treta? Por Pode que ser. não? Cara, eu tenho um grande amigo meu que hoje ele trabalha na Razão Info. É o Álvaro Henks. Álvaro. Cara, o Álvaro, se vocês querem treta, é assim, ó. Foi pra Barcelona fazer um triatlon. Parou num restaurante. Bom, eu não vou nem contar antes, mas eu indico o Álvaro porque, cara, é um cara que vocês vão dar muita risada. É só treta, é só perrengue. Quando ele vai nas minhas viagens, eu penso, meu Deus do céu. Sabe aquele cara que tu sabe que vai dar treta? É ele. E fica engraçado. Uma vez ele estourou uma coqueteleira numa aluna, numa cliente minha, nós na Praia do Rosa. Todo mundo pronto pra ir pra noite. E ele já chacoalhado. Foi fazer na coqueteleira que ele levou de casa. Sabe quando faz aquela pressão? E o bagulho não abria, meu. E ele pegou aqui. Pum! Saltou. A mulher toda de branco, chique, pra nós ir pra uma balada. Meu, deu um banho de caipira na mulher. Mas essa é uma das que eu vou deixar aí pra ele contar, porque o cara é muito divertido. Vocês vão gostar. Então, Álvaro, eu tenho mais uma pra te dizer. A internet da sede aqui é da Razão, hein? Olha aí, ó. A Razão Info tá sempre ajudando nós. 2 motivos, hein? Vamos fazer esse corte e mandar pra ele, né? Bora. Boa. Então, eu quero dizer que você foi Alenardo. Muito obrigado pela presença. As portas estão sempre Grande abertas. prazer. Muito obrigado. Eu que agradeço do coração. Achei muito divertido ter vindo aqui. É isso aí. E você que acompanhou o papo até agora, dê o like, se inscreva, Deixa o comentário. vai tomar um café no Rivera e até o próximo episódio. Tchau!